Miran e Heian escutam mais uma vez o som do coração do filho deles batendo. Heian fala como é linda ter duas vidas dentro dela, deixando Miran levemente assustado, mas ela explica que está falando dela mesma e do bebê. O casal fala muito emocionado da sensação de ouvir o bebê. Firat e Zeynep chegam na cabana para visitar os amigos. Heian diz que está muito bem o filho, deixando Firat confuso porque não é bem assim, mas ele muda de assunto e mostra o pacote do presente que trouxe. Heian se admira no espelho que ganhou, mas briga com Miran porque ele fofocou que ela estava se achando gorda e agora tem que fingir que é mais magra no espelho mágica. Zeynep conta que Firat conseguiu o espelho no parque de diversões e o dono ganhou um quarto no hotel para ficar como pagamento. Heian se distrai brincando com Zeynep, então Miran diz como é grato por ter Firat em sua vida e tenta tocar no assunto, mas o grisalho não quer conversar. Miran só pede para Firat não se envolver tanto com os problemas dos outros que não consiga resolver os próprios. Firat promete falar sobre isso depois que digerir melhor a situação. Miran pede para ele pensar em Ainur e não ser tão cruel com ela, senão ele pode se arrepender. Firat pergunta quando Heian vai saber sobre o outro filho que perdeu, mas Miran não sabe como contar essa tragédia. Zeynep chama os meninos para brincar de fazer mímica. Sukran sofre pensando no sofrimento de Miran guardando o segredo da morte de um dos filhos gêmeos e lamenta que ele não tenha coragem de contar para ela, já que está de idade e o neto se preocupa com o que ela pode sentir. Sukran gostaria que Julsa estivesse viva para ouvir os problemas do filho, mas pelo menos Miran tem o pai para consolá-lo. Sukran menciona uma vez que Haidar dormiu com Miran na vila e desejou que seu neto tivesse um pai como ele, sem fazer ideia que seu sonho era realidade. Será se aproxima para escutar. Sukran e Haidar concordam que Julsa deveria estar viva para presenciar tudo isso e o presente seria bem diferente. Será sai chateada com isso. Haidar lamenta o que Azizê fez Miran virar até finalmente encontrar a felicidade. Será pensa como seria sua vida se Julsa estivesse viva, pois provavelmente tudo seria diferente. Será observa uma mensagem que Mafuiz acaba de mandar no celular de Haidar, pedindo para conversar sobre um assunto que envolve Miran no lugar de antes às 10 da noite. Será apaga a mensagem irritada com o contato do infeliz. Haidar entra chamando a esposa para sair, mas Zerá inventa que a bebê está um pouco indisposta e prefere ficar cuidando dela, prometendo ir amanhã para ver Heian. Haidar avisa que volta rápido, mas Zerá insinua para ele ficar mais tempo para Heian se sentir melhor. Miran começa a brincadeira tentando fazer mímica sobre um filme, mas faz muito mal e ninguém adivinha que é o poderoso chefão. Heian vai fazer outro filme, e Miran consegue adivinhar facilmente. Zeynep vai brincar e lê o nome do filme na caderneta. Firat rouba vendo as palavras no reflexo do espelho e finge que adivinhou, então todos continuam brincando de mímica. Sian se encontra com Fuzun após ser chamado para uma conversa. Fuzun conta que precisam lidar com Azizê juntos e revela que Nazu está envolvido no assunto, entregando uma carta com segredos do pai de Sian para ele ler. Sian dá uma olhada e fica desconfiado quando Fuzun conta que encontrou aquilo nas coisas de Aslan, pois ele pode muito bem ter inventado tudo para ferrar Azizê, mas Fuzun garante que é tudo verdade e justamente isso é o que o falecido ia usar para acabar com a avó. Fuzun manda Sian ir para a fazenda ver com os próprios olhos que Azizê vai estar lá hoje, assim vai acreditar em tudo dessa carta. Sian compara dentro do carro a caligrafia da carta com a anotação atrás da foto que estava no quarto de Anif, então reflete que não pode se meter muito porque acima de tudo isso é uma guerra apenas entre Azizê e Fuzun. Nazu e Azizê se encontram na fazenda, comovidos por reviverem um momento que não acontecia há décadas naquele mesmo lugar. Nazu admira as mãos queimadas de Azizê e sofre de joelhos aos pés dela. Os dois relembram na juventude quando falavam sobre o filho que estavam esperando. Azizê sofre por não ter conseguido proteger um dos filhos de Heian, assim como não conseguiu proteger Haidar. Firat e Zeynep ganham o jogo de mímica. Haidar chega na cabana com coisas para a filha e se junta à turma. Azizê acredita que o homem que levou Heian para o hospital foi mandado por Fuzun, pois não faz sentido ele tê-la abandonado na estrada. Nazu não imagina por que Fuzun envenenaria Heian. Azizê relembra quando Fuzun avisou que ia fazer Miran matá-la e conta para Nazu que esse é o motivo, pois assim Miran vai pensar que ela foi atrás de Heian para provocar a perda do bebê.
Nazu conta que Heian não se lembra de nada do que houve antes de chegar no hospital, mas Azize precisa que ela se lembre para poder inocentá-la. Nazu relembra Fuzun dando a entender que Azize era culpada pelo ataque a Heian. Azize implora para Nazu dar um jeito de Heian ouvi-la para contar a verdade e alertar sobre Fuzun. Nazu promete tentar e pede para Azize esperar na fazenda. Nazu sugere trazer Aidar também para contar a verdade para ele, assim eles podem tentar consertar os erros do passado mais rapidamente, mas Azize não quer se revelar como mãe de Aidar sem que ele acredite que ela mudou para ser uma boa pessoa. Nazu vai embora e Azize é surpreendida por uma mão que a coloca para dormir com Éter. Aidar observa todos comendo a comida de Zerá. Heian comenta que ouviu o coração do bebê hoje e ele realmente é muito forte para ter aguentado a ameaça de aborto. Miran fica incomodado ouvindo isso. Heian avisa que depois tem a sobremesa com os doces que Aidar enviou ontem. Aidar não entende de que doces a filha está falando. Heian conta que um dos seguranças chegou com uma bandeja dizendo que o pai tinha enviado. Aidar garante que não mandou nada e teria trazido por conta própria se fosse o caso. Heian se lembra que comeu um dos doces e saiu da cabana para pegar raízes, então passou mal. Heian se lembra que Azize apareceu, mas não sabe dizer o que ela queria. Miran surta pensando que Azize envenenou Heian e causou a morte de seu filho, então sai da cabana furioso. Aidar tenta impedir o filho e corre para pegar o carro e persegui-lo. Heian não entende por que Miran disse que Azize matou seu filho, se ele está bem. Firad conversa e pede para Zeynep ficar com Heian. Heian garante para Zeynep que seu filho está bem, mas percebe que a moça está sem graça e escondendo alguma coisa. Heian pensa que foi enganada e o que viu no ultrassom não era seu filho de verdade, mas Zeynep garante que é verdade e o que aconteceu foi outra coisa. Zeynep revela que Heian teria gêmeos, mas um deles sofreu um aborto e só sobrou o outro. Heian chora desconsolada pela morte do outro filho. Heian se lembra que Azize a estava ajudando a encontrar ajuda, então associa aquele sonho do pé de romãs que tinha 2 frutas e uma delas caiu, então a mão queimada de Azize apareceu para ajudá-la. Heian relembra também Azize aplicando um líquido verde em sua boca para conter o sangramento e percebe que ela não teve culpa nenhuma, mas já é tarde demais para avisar a Miran e ele não atende o celular. Nazu chega na cabana e encontra a neta desesperada. Heian conta que Miran foi atrás de Azize para matá-la pensando que ela atacou seus filhos, mas na verdade ela só ajudou. Nazu leva a neta com ele para tentar resolver o problema. Enquanto isso, Azize acorda jogada dentro do buraco do vilarejo. Alguém puxa a escada para ela não fugir. Azize não entende quem a sequestrou e exige que a pessoa dê as caras, mas ela fica abandonada e grita por socorro inutilmente.